Nosso tema de hoje é prudência, gente. Prudência é o tema que a gente vai trabalhar com vocês hoje. Um negócio super maravilhoso, certo? Para quem conhece, para quem pratica, mais ainda, não é só conhecer. É bom que a gente conheça e pratique a prudência, né? Então a prudência é algo que nos eleva em tudo por tudo, na saúde, na educação, né? no nosso trabalho, na nossa igreja, em tudo que você imaginar. E como nós vamos falar sobre prudência, eu quero contar para vocês logo uma história, certo? Uma história que encaixa muito na questão da prudência, né? Tinha um homem que ele procurava trabalho em fazendas e sempre que ele procurava trabalho, ele entregava uma carta para o novo patrão, se assim desse certo. Simplesmente ele dizia na carta: este homem dorme durante a tempestade. Ele botou lá o nome dele, né, e tal, e dizia isso, esse texto. O texto que tinha na carta era esse: este homem dorme durante a tempestade. Meu amigo, quem teria coragem, né, de contratar uma pessoa com um texto desse, que ele dorme durante a tempestade? Mas esse senhor estava complicado, porque na fazenda dele estava faltando pessoas para trabalhar. E ele resolveu contratar essa pessoa. Só que ele contratou, teve que viajar, voltou 3 dias depois. E quando ele volta para casa, ele simplesmente, o dono foi dar uma olhada nas notícias e percebeu que no local onde ele morava, a região, dava nos jornais que ia haver uma grande tempestade, né? Uma grande tempestade. E com pouco tempo que ele viu essa mensagem, né, a tempestade já começou a existir, começou a ter efeito. Então, o que o dono da fazenda fez, né? Então, o dono da fazenda, de repente, foi chamar o homem, né? Foi chamar o homem, acordar o homem, porque estava vendo os redemoinhos, estava vendo já o início de uma grande tempestade. Então, quando o homem saltou da cama, né, que vai correr para chamar o seu funcionário, que ele contratou, dizendo ele que dormia durante a tempestade, então o dono chamou, mas na porta lá do funcionário, onde o funcionário morava, não conseguiu acordar o homem. Mas aí ele lembrou: olha, meu Deus do céu, era o homem que disse que dormia durante a tempestade, o que eu vou fazer? Então ele, como dono, já que o funcionário não acordou, né, ele então correu para dar uma olhada, né, o que estava acontecendo, o que poderia acontecer, porque ele tinha viajado, já fazia 3 dias, então o que ele poderia fazer para diminuir o prejuízo que poderia ter lá na fazenda dele, né? Então quando ele corre, o que acontece, né? Ele chegou no celeiro onde estavam lá os animais. Então ele percebeu que os animais estavam super seguros, estavam com comida suficiente, tinha comida suficiente para os animais e eles estavam bem abrigados. Esse homem que disse que dormia durante a tempestade tinha dado uma geral, tinha deixado mais bacana o local onde os animais ficavam e tinha comida suficiente. Então o que acontece com o dono? Ficou tranquilo, aqui está tranquilo, então ele correu para o campo para ver os fardos, né? Porque eles fazem uns fardos de feno e deixam lá no meio do tempo. Como tinha uma tempestade, ele correu para ver a questão dos feixes, né? Os fardos de feno, para ver como é que estava. Só que quando ele chega lá, ele percebeu que os fardos estavam todos enrolados, todos protegidos, né? Contra qualquer tempestade que pudesse vir. Aí ele ficou feliz, né, porque estava tudo tranquilo ali. Então ele correu até o silo, né, que é onde eles colocam materiais, né, orgânicos, né, plantas, para formar comida para o animal. Então ele correu para o silo, né. Então quando ele chegou, ele viu que o silo, né, as portas estavam bem trancadas e os grãos que ele tinha, a semente que eles tinham, estava em perfeito estado e tudo sequinha, bacana, mesmo já chovendo, aquela tempestade toda. Então ele entendeu. Aí foi que ele foi entender, depois dele correr em todas as repartições da sua fazenda, ele percebeu que estava tudo seguro, tudo estava dentro
do que era para estar realmente quando se vê uma tempestade. Então ele entendeu. Meu Deus, esse homem disse que dorme durante a tempestade. Será isso que eu estou pensando? E era realmente isso. Este homem, né, apenas ele fazia as coisas certas, corretas, porque na hora que viesse qualquer tempestade, ele estava seguro. Ele estava seguro. Então, na hora da tempestade, no lugar dele ficar feito louco, como ficou o patrão, correndo para cima e para baixo, com certeza o empregado, ele percebeu, né, que estava acontecendo talvez a tempestade, talvez ele até percebeu, mas como ele estava deitado e sabia que estava tudo bem, por que queria sair da sua cama ou da sua rede, lá do seu leito, para ir ver uma tempestade se ele sabia que estava tudo seguro? Então ele preferiu ficar lá. Ele não abriu a porta para o patrão, né? O cara contratou um sujeito que dizia que dormia durante a tempestade. Meu Deus, parece loucura alguém fazer um contrato desse com uma pessoa dessa. Mas o que Deus quer pra gente? É exatamente isso que Deus quer pra gente. Que quando tudo que possa vir de ruim para atacar a gente, que a gente esteja bem, que a gente seja prudente. Então a prudência, o que é prudência? É virtude que faz prever e procura evitar inconveniências e os perigos. Cautela vocês. Então veja só a história desse homem. Que bacana, que maravilhoso. Eu achei aqui, me lembrei agora de Jesus, né? Quando estava na barca, que a barca pulava para um lado, pulando para o outro, com aquela água jogando para um lado para o outro e todo mundo gritando: ai, 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 chama este homem aí que ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele vai salvar a gente. Jesus acordou. Que falta de fé é essa, gente? Peraí, aí me levantou a mão, o barco, né? As águas ficaram calmas, tranquilas, e eles pensaram: quem é este homem que até as águas o obedece? Era um homem prudente. Então fez como essa história desse homem, né, que trabalhava em fazenda, e o patrão contratou, mesmo sabendo que era um homem que dormia na tempestade. Mas ele dormia porque ele deixava tudo pronto. Então ele calculava, ele previa, se acontecer alguma coisa, já está resolvido. Então o que é prudência, né? A prudência, calma, ponderação, sensatez, paciência ao tratar de assunto delicado ou difícil. Nós precisamos, porque nós temos todos os dias, quem é empregado vai ter a repassar algum problema, né? Alguma coisa delicada, alguma coisa difícil. Quem tem esposa, quem tem filho também. Quem é patrão vai ter também com os seus funcionários, a própria natureza. Então o homem prudente, nós conhecemos a Bíblia, né? Que a Bíblia fala do homem prudente, o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio vento, veio tempestade, veio chuvas, veio tudo. E a casa ficou inteira, beleza, porque a pessoa foi prudente, fez a casa num lugar seguro. Mas Deus também conta a história do homem prudente que construiu sua casa sobre a areia. Tem pedreiros por aí, não sei se ainda tem, né? Quem não é pedreiro, ninguém pode nem chamar de pedreiro. O cara pega o chão, simplesmente passa ali a colher no chão e já começa a construir ali a casa a partir do chão. Então aconteceu que um homem um dia fez uma casa sobre a areia, sem ter alicerce, sem ter uma coisa segura. E aí qualquer ventinho que vem, qualquer tempestade que vem, vai embora e o cara fica olhando as coisas desabar. Você quer que desabe a sua vida? Você quer que desabe o seu emprego? Você quer que desabe o seu casamento? Você quer que desabe as suas amizades? Você quer que desabe a sua fé em Deus? Você quer que desabe a sua vida? Que seus filhos se percam? Não, né? Então vamos estudar a prudência, vamos pedir a Deus que nos dê prudência, porque ela é calma, ela é ponderada, ela é sensata, né? Ela é paciente ao tratar de assuntos, quando é assuntos muito complicados, muito difícil, entendeu? Então veja só o que diz em Mateus 10,16, você pode abrir sua Bíblia, né? Em Mateus 10,16 que você vai ver, Mateus 10,16, o Senhor Jesus um dia disse, e Mateus andou muito com Jesus, você sabe, né? Que Mateus foi escolhido por Jesus para andar com ele, para ser um dos seus apóstolos, seus discípulos. Mateus, que era chamado de Levi, antes era Levi, Deus mudou o nome dele para Mateus. Ele era cobrador de imposto, mas Jesus
olhou para ele e viu, olha, esse homem, se eu lapidar ele, ele vai ser um grande homem do meu Pai do céu, né? Do Pai de Jesus. Então ele chamou. Quando ele chamou, aí Mateus ouviu um dia Jesus dizendo assim: eu vos envio, ele enviou os apóstolos, né, os discípulos, eu vos envio no meio de lobos. Então, gente, nós estamos no meio de lobos. Nós estamos no meio de cobras, de víboras, nós estamos no meio de pessoas que às vezes não querem o nosso sucesso, não querem a nossa saúde, não querem a nossa felicidade. Infelizmente, às vezes é pessoa da família, às vezes é pessoa do trabalho, às vezes é pessoas da igreja, eles não estão satisfeitos com o nosso sucesso. Eu digo no livro, nascemos para brilhar. Tem gente que não está feliz porque nós estamos brilhando, mas nós vamos continuar brilhando porque nós vamos praticar essas virtudes que eu venho ensinando nesses vídeos, né? Você entra no canal Zioniados, você vai ter vários vídeos aí maravilhosos que vai melhorar a sua vida, vai melhorar a vida das pessoas que você ama. Basta você indique e veja várias vezes se for possível, porque em Mateus 6, 10, 16 diz: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, pois, prudentes, sejam prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. O que Deus quis dizer prudente como as serpentes? Porque as serpentes, elas sabem que estão correndo risco quando elas estão no mato, elas correm risco, então elas vão na calma, certo? Elas vão prestar atenção em todos os movimentos, tudo que possa existir ali perto dela, para que ela não venha a sofrer, né? Ela não tem raciocínio lógico, mas ela tem um raciocínio do irracional. Do irracional, ela sabe que pode qualquer hora acontecer alguma coisa com ela. Então nós temos que ser prudentes, porque ninguém sabe que hora que vai acontecer, que hora que vai vir, né, o lobo em forma de gente para poder nos prejudicar. Quantas pessoas já foram prejudicadas, né? Porque fizeram negócios com pessoas irresponsáveis, pessoas imprudentes, pessoas mentirosas, pessoas brutas, loucas, que lhe botaram às vezes em histórias que você nem sabia. Fulano sabe, fulano viu, fulano estava lá, quando você não sabe de nada, né? Então tenha cuidado, porque nós estamos no meio de lobo, gente. Jesus já avisou isso há 2000 anos atrás. Se a gente ficar caindo é porque a gente não está se ligando. Então veja a história do homem que disse que dormia durante as tempestades. Então, às vezes acontece. Eu lembro que uma vez eu estava anoitecendo e começou a pegar fogo numa região, que nossa cidade é pequena, e as pessoas avisaram que esse fogo era próximo ao terreno do meu sogro lá, e a minha mulher ficou logo aperreada, preocupada, me pedindo para me ir lá, não sei o que. Meu filho, é o seguinte, vamos rezar, pedir a Deus que esse fogo passe bem longe. Porque o que eu posso fazer de noite? Eu não sou agricultor, eu sei alguma coisa sobre agricultura, mas eu não sei como é que apagar fogo nem de dia, ainda mais de noite, né? Então, se eu fosse, poderia acontecer alguma coisa demais comigo. E Deus sabia que eu não ia, não era por preguiça não. Deus sabia que eu não estava indo porque eu não queria ir não. Mas graças a Deus o fogo passou em outro lugar, apagou-se. Foi a noite que eu dormi melhor. Minha esposa ficou chateada com essa mulher. A noite que eu dormi muito bem essa noite. Mas eu não dormi. Você, né, não ficou preocupado? Não, filha. Eu fui orar, fui pedir a Deus para Deus cuidar, porque eu não sei cuidar, né? Se fosse de dia, que eu já ajudei algumas pessoas a apagar fogo, mas de dia é muito ruim, gente, é complicado. Fogo, você sabe aquelas histórias da Bíblia, que os caras que pegaram aqueles 3 rapazinhos para jogar dentro da fornalha de fogo, o que aconteceu? Os rapazes não morreram, porque os rapazes eram prudentes, confiavam em Deus, estavam trabalhando para Deus. Então o que aconteceu? Eles ficaram dentro da fornalha de fogo, e apareceu ainda mais um anjo para poder louvar e dar graças a Deus, né? Foi isso que aconteceu. Mas quem jogou eles dentro da fornalha, diz a Bíblia que alguns até morreram. Então eu não ia enfrentar o fogo sem saber o que poderia acontecer. Mas seja prudente. E o que é agir com prudência? O que é agir com prudência? Em suma, né? Assim, em resumo, agir com prudência compreende tanto ações relacionadas à fala quanto a movimentos, a fim de não causar danos a outras pessoas e também a você mesmo. Ou seja, é uma sensatez
que faz com que as pessoas, com que a pessoa, né, a pessoa que faz com que a pessoa busque evitar situações que geram perigo, inconveniências ou tais e tais. Então, a prudência, gente, é algo muito maravilhoso, porque nós temos que ter prudência do que falar. A Bíblia diz que o seguinte: você poderá ser salvo ou condenado pelo aquilo que você disser. É claro que se você algum dia vai ser chamado na justiça, lá na delegacia, talvez foi porque você disse alguma coisa ou porque você fez alguma coisa, algum movimento. Esse movimento pode ter sido uma tapa em alguém, pode ter puxado o gatilho atirando em alguém, uma paulada em alguém. Então, você ser prudente é você ter cuidado na fala e nos seus movimentos. Aí você, sabendo agir dessa forma e como fazer, porque Augusto Cury, que eu gosto demais, inclusive, o livro que eu tirei a foto hoje, né? Na capa desse vídeo, é Augusto Cury, onde ele diz que é o homem mais inteligente da conta, a história de um homem mais inteligente, né, da história, um dos homens mais inteligentes. Por que ele achou que ele era inteligente? É porque ele foi buscar para saber a realidade da vida de Jesus, conhecer Jesus, quem foi Jesus, se ele tinha capacidade de fazer aquilo mesmo, se ele existiu. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente diz, ainda mais onde a gente anda, certo? Com quem a gente anda. É muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente faz com nossos braços, com as nossas pernas, com a nossa cabeça. Quantas pessoas não usam, né, a mulher principalmente, aquela rebanada no cabelo, como que diga, se eu não estou nem aí contigo, né? Vai se ferrar, né? Mas também nós sabemos que diz que tem um país aí que o imperador, lá é ditadura, o imperador lá, ele só tem uma profissão que ele respeita. Todas as pessoas daquele país têm que fazer isso para o imperador, tem que se curvar diante do imperador. Somente uma profissão é ao contrário. O imperador, quando sabe que aquela pessoa é professor ou professora, o imperador é quem faz isso. Graças a Deus que temos aí algum país. Então você jovem, você que estuda, você que já é adulto, estuda, faça essa continência de amor, de respeito pelo seu professor, que você está sendo mais do que prudente. Quando você faz isso, você está sendo prudente com o seu professor, está sendo prudente com o seu diretor, você está sendo prudente com o seu pai, com seus funcionários, ou com o seu patrão. Então, em suma, é agir compreendendo tanto esses relacionamentos, né? Em resumo é isso, é você ter cuidado com o que fala e com o que faz, e principalmente os gestos. Quando você faz isso para alguém, o cara acha legal, né, bacana, mas se você botar este dedo aqui, né, aí já fica complicado. Se você faz assim, já chateia as pessoas. Então, geralmente eu faço assim, ainda faço assim, ó, tô bacana, vamos ligar, né? Vamos ligar. Então, o que dizer? Agora, o que a gente pode dizer com a mulher prudente, uma mulher prudente, né? Se a gente vai falar sobre a mulher prudente, a gente também está falando sobre qualquer pessoa prudente. Mas uma mulher prudente, gente de Deus, se você imaginar, né, como seria esse mundo se todas as mulheres fossem prudentes, né? Todas prudentes, como Maria foi prudente, né? Ela, para receber Jesus, ela perguntou como é que vai se fazer isso. Ela quis saber, ela questionou, ela perguntou ao anjo o que fazer, como ia ser feito se ela não tinha conhecido homem nenhum. Para que era por que ela tinha que receber, né, no seu ventre uma criança? Então ela foi prudente, né? E prudente ela foi a vida toda cuidando, né? Que a gente soube lá quando Jesus se perdeu, né? Se perdeu aos 12 anos, quando foi para uma festa, né, de Pentecostes, e lá ele se perdeu da turma, né, daquela cidade de Nazaré, mas quando encontraram Jesus, ficaram felizes com ele, porque tinha encontrado, e diz a palavra de Deus que ele crescia em estatura e também na graça de Deus, né? Por que ela crescia? Porque estava sendo educada por um casal abençoado. Então vamos lá, por que dizer que uma mulher, o que dizer, né? O que dizer de uma mulher prudente? Para ser uma mulher prudente, gente, esposa prudente, uma mãe prudente, é preciso estar atenta ao que Deus nos diz.
Por quê? Porque ele nos orienta como agir antes que as coisas aconteçam. Uma mulher prudente não deixa sua comunhão com Deus de lado, nem a substitui por nenhuma coisa. Então você quer ser prudente? Então está aqui a receita da prudência, da mulher prudente. Ela está em comunhão com Deus, porque olha o que diz, né? O que a gente está dizendo para vocês, que a mulher prudente, ela pode até prever o que pode acontecer, ela pode orientar. Por isso, meu filho, meu querido jovem, deixa de ser teimoso, rapaz. Quando a mamãe e o papai orientar, preste atenção, porque a palavra de Deus diz que quando duas pessoas se unem, né, um homem e uma mulher se unem sobre a terra, Deus não vai deixar faltar nada. Inclusive, eu até fico, eu que já fiz parte, né, que eu já disse, de pastoral, para ensinar, né, fazer ensinamentos, orações para quem vai casar. Gente, eu fico às vezes me questionando, meu Deus, tem gente que casa que não tem estudo, praticamente não sabe nem escrever o nome, às vezes nem o nome sabe escrever. E como é que esse casal que não estudou, não sabe escrever, como é que eles conseguem formar filhos super inteligentes, filhos humildes, filhos prudentes, filhos trabalhadores, filhos honestos? Eu fico me perguntando, mas aí vem aquela história que está na Bíblia, onde Deus diz que duas pessoas se unindo sobre a terra, se unindo, abençoado por Ele, não vai faltar nada. Aí eu fico, meu Deus, até isso. Não precisa você ser PhD, não precisa você ser um cientista, você ter uma faculdade para poder casar, não precisa. Né? Você pode casar sem saber que nem escrever nada, sem saber ler nada, e vai dar certo se você tiver prudência, se você acreditar e confiar na comunhão, né, na união de Deus com você e não trocar por ninguém. Então, o que quer dizer prudente como a serpente? Né? Nós vamos ler, né? Nós sabemos que na Bíblia tem que ser prudente, como foi dito, prudente como a serpente, né? E simples como a pomba. Então, o que Deus quer dizer com esse negócio? Para você ser prudente, né, como a serpente. Ora, a palavra prudente aponta para inteligência. Prudente, quem é prudente é inteligente, não tem nem discussão. Quem é prudente é sábio, não tem nem discussão. Então a palavra prudente, ela aponta para a inteligência, para a esperteza. Esperteza na graça de Deus. Para a sabedoria, para a cautela. Então por isso você vê a cobra deslizando, né? Ela vai deslizando, né? Ali com esperteza, com sabedoria, com cautela, porque qualquer hora pode ela ser atacada por outro animal, ou que seja os animais, nós, racionais, que muitas vezes a gente mata cobra, que não era para matar, porque a cobra faz parte, né, da cadeia alimentar, ela vai comer bichos que pode prejudicar a nossa saúde, que pode prejudicar a nossa vida, pode prejudicar a plantação de alguém, né? Então, mas não, a gente morre de medo. É cobra tem que ser morta, né? E infelizmente a escola ensina, né, diz como é que as características da cobra venenosa e da não venenosa. Mas a gente morre de medo. É difícil uma pessoa que não tenha medo de uma cobra, né? Então, o que é ser prudente como a serpente? É isso que a gente acabou de conversar. Assim como a serpente tem todas essas características, né, que trazem a ela mais segurança para escapar, né? Ela usa isso o quê? Para escapar. Escapar de quem? Dos caçadores, dos predadores. Caçadores, das pessoas que estão passando, de outros animais, até elas mesmo, entre elas, né? Elas às vezes elas engolem umas às outras, né? Ela engole o sapo ou coisa desse tipo, né? Então, os discípulos também deviam buscar essa característica enquanto estavam em missão. Por isso que Jesus disse, olha, eu vou enviar vocês, mas vocês vão para meio de lobos. Vocês vão para meio de lobos que vão querer abocanhar vocês, que vão querer desmoralizar vocês, mas vocês vão com o poder de expulsar espíritos, de expulsar doenças, de ressuscitar pessoas, de curar cegos, aleijados. Infelizmente, gente, nós não temos fé suficiente para isso. Mas foi para isso que Deus enviou, e nos enviou também quando a gente se batizou, para a gente fazer essas coisas. Mas a gente não faz. Por que a gente não faz? Porque ninguém acredita, né?
Tem gente que às vezes uma criança adoece em casa, sai de madrugada pedindo para comadre, pedindo não sei para quem, que a rezadeira da cidade é fulano, o rezadeiro. Eu nunca levei um filho meu para ninguém rezar, que não fosse eu, a minha esposa e eu. A gente ficava em oração quando eles estavam, né? Às vezes, quando vem vômito, gente, teve aqueles falecimentos, aquela né, tristeza, que criança alegre, se movimenta. Então, vixe Maria, alguém jogou, né? Que assim, olhou mal para o meu filho, alguém desejou a morte para ele, alguém isso, aquilo. Então, eu vou rezar, vou orar a Deus. E quantas vezes eu falei, preciso orar vários, muito mesmo, né? Para que Deus, né, ouvisse, porque às vezes Deus quer. Rapaz, é o seguinte, eu quero que quando ele for curado, você saiba quem foi que curou, quem foi que lhe deu a graça dele receber a cura. E assim a gente fazia. Então, quando eles saíram em missão, Jesus deu essas orientações para os seus apóstolos e discípulos. Tenham cuidado, vocês vão estar no meio de lobos, então andem como uma serpente, né? Cauteloso como uma serpente. E seja dócil como uma pomba, né? Tá entendendo? É uma pombinha, né? Aquelas pombinhas, né? Então, como descrever uma pessoa que possui a virtude da prudência? Como é que descreve uma pessoa que tem a prudência, né? Oh, que bom, né? Classificamente, prudência é considerada uma virtude. Ela é uma virtude, sendo uma das 4 virtudes cardeais, né? Existem umas virtudes chamadas cardeais, que são elas, né? São elas, as virtudes cardeais: a prudência, a justiça, a temperança e a coragem. Se você for olhar nos vídeos que a gente fez, tem quase todos isso aí, tem todos isso aí, você pode pegar todos eles. Então, a prudência, né? As 4 virtudes cardeais são essas que a gente falou, né? A palavra veio prudência, que é uma expressão francesa, no final do século XIII, que surgiu esta expressão, que é do latim prudentia, que significa previsão, sagacidade. Olha, gente, que legal a gente ter assim, na graça de Deus, a previsão. Quem é prudente, ele pode prever o que pode acontecer. Porque a pessoa imprudente não, ela não está nem aí, faz qualquer coisa. Até tem umas propagandas na televisão, né, que você usou isso, por isso que aconteceu. Se usasse isso aqui, tudo bem. Eu vou respeitar a propaganda. Realmente tem certos materiais que você usa na sua construção, né, ou na sua vida, que você vai quebrar a cara. É como eu disse ontem mesmo, eu disse, como é que você vai fazer uma viagem longa num carro que é bem antigo, que vive dando problema o tempo todo? Dá problema de ignição, dá problema de gasolina, sei lá, de tudo, né? Aí você vai fazer uma viagem longa, cadê a prudência, amigo? Então a prudência você pode prever, né? Para você se sair dessas coisas, né? Frequentemente ela é associada com a sabedoria, a prudência, olha, é associada com a sabedoria e conhecimento. Meu amigo, se você tem conhecimento, o que vai acontecer com você? Você cheio de conhecimento, quem tem conhecimento tem mais poder. Quem é que passa nos concursos? Quem é que passa nos vestibulares da vida? É quem tem mais conhecimento, é quem leu mais, é quem estudou mais, é quem discutiu, é quem deu aula mais para as pessoas. Então, vai ter conhecimento, sabedoria e introspecção também, né? Olha só, introspecção você pode ter também se você tiver a prudência. E qual o sentido da virtude da prudência, segundo Aristóteles? Ixi, vamos aqui agora, né? Agora nós vamos ver, nós vimos da Bíblia, Aristóteles, o que ele diz, né? Qual o sentido da virtude da prudência? Segundo Aristóteles, o que ele diz? Ele diz que quem governa é a ação, né? É a ação, certo? A prudência para Aristóteles, o agir deliberado, refletido, né? Ele diz isso, que simplesmente nós vamos ficar no comando, né? Nós ficaremos no comando. Se a gente tiver prudência, a gente vai saber como agir. É isso que ele diz. E no tempo certo, na hora certa, a pessoa, você está ali e precisa agir como você tem conhecimento, como você tem prudência, e como disse o amigo, né? O amigo Aristóteles, você já coloca em ação aquilo que você está querendo resolver.
Então isso nós podemos chamar de prudência. E quem é que tem juízo e prudência? Juízo e prudência. Menino, tudo parece que não tem juízo, às vezes a gente diz isso para as pessoas, né? Fulano parece que não tem juízo. Então se não tem juízo, será que também não tem prudência? Então o que é juízo? Juízo também pode representar a qualidade de quem age com prudência. Juízo é quem age com prudência, de modo, claro, de modo responsável e consciente de suas ações. Para que você fez isso? Cara, eu sabia do que eu estava fazendo, eu sabia que ia dar certo. Quantas coisas nesse mundo já aconteceu de uma pessoa resolver um problema, né, que ninguém está achando que vai dar certo, mas ele viu que deu certo. Eu tenho até um filme, gente, A Prova de Fogo. É um filme dos melhores que eu acho da minha vida. Para quem é casado, para ver quem vai casar algum dia, para quem se relaciona, quem namora, devia assistir esse filme, né? Esse filme, A Prova de Fogo. E lá é uma história que corre, e um pessoal são bombeiros, né? O pessoal que corre todo o filme, no meio dos bombeiros, aí eles têm as famílias dele. E o cara entrou dentro de uma casa pegando fogo, que nos Estados Unidos a maioria das casas, em muitos lugares lá, são feitas de madeiras, devido à questão da temperatura. Como é muito frio, então a madeira ela isola, às vezes melhor, às vezes do que a própria material, né, tijolo, essa coisa toda. Então ele entrou numa casa pegando fogo, gente, caindo tudo, para salvar uma criança que tinha lá, porque a mãe ficou correndo para um lado do outro procurando as crianças, ela encontrou as duas, faltava a terceira era uma pequenininha, né, e ele entrou. E engraçado que no filme a gente fica tenso, porque tá pegando fogo e nada do cara sair, pegando fogo, nada de sair. Mas eu quero que você assista o filme. Eu sei que ele conseguiu sair, agora por onde, como foi, você vai ver no filme. Eu sei que deu certo. Mas ele entrou por quê? Porque o bombeiro é uma das profissões que tem que ter prudência, tem que ter juízo, certo? Ele tem que agir de modo responsável, de um modo consciente. Às vezes tem algumas pessoas de algumas profissões que não agem de forma consciente, não agem de forma responsável. Alguém está sendo sequestrado, né? Tá no sequestro lá, o cara segurando o cara de refém. Quer dizer, tem policial que tem condição de atirar e derrubar a pessoa que está fazendo, né, a pessoa de refém, e o refém sai numa boa. Mas tem gente que arrisca, às vezes não sabe, erra um tiro, acerta, como já aconteceu, de acertar na pessoa que está sofrendo a violência no momento, e o bandido sai vivo, né? Então é ter responsabilidade, é ter discernimento, né? É ter consciência do que está fazendo. Então ter juízo significa ser o quê? Dotado de capacidade, né? De raciocinar de modo sensato, com discernimento, bom senso e responsabilidade. Pronto. Se você faz desse jeito, então você tem juízo e você tem prudência. Estamos encerrando o que é prudência racional. Vamos falar só um pouquinho sobre o que é prudência racional, para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje. Mas eu peço, gente, por favor, dê uma olhadinha aí. A gente está completando as 4.000 horas, estamos precisando de você. Eu preciso de você, que você olhe os outros vídeos, que você indique os vídeos para que a gente faça as 4.000 horas. Queria fazer esse mês, mas precisa muita gente colaborar para que isso aconteça, né? Estamos aí já quase no final, faltam 7 dias para terminar o mês. Só se você colaborar realmente, que está faltando umas 700 horas ainda, tá? Para a gente completar as 4.000 horas. Então a prudência racional, o que é, né? Assim, ser feliz é sentir prazer, né? Ser feliz é sentir prazer? Claro que quando a gente sente prazer, a gente está sendo feliz, né? Agora esse prazer, sendo um prazer abençoado por Deus. Alguns prazeres são superiores a outros, sim ou não? Sim ou não? Será que não existe algum prazer que é melhor do que o outro? Ou você passar numa prova é um prazer, é gostoso que você passou numa prova. Mas você passar no vestibular do curso que você quer, o prazer é muito maior, muito maior. Se você gosta de comer manga, né, e você ganhou uma manga, você vai sentir um prazer legal porque ganhou uma manga. Mas se você ganhar uma sacola, né, um grajal, sei lá, umas 50 mangas, aí aumenta o prazer. Claro que o prazer tem alguns superiores a outros, né? Se você recebe a bênção do seu pai, é um prazer. Mas se você recebe uma bênção de Deus, direto de Deus, é muito melhor essa bênção, com certeza. Então é necessário, portanto, avaliar, você
é bom que você avalie a ação de cada um deles, de cada prazer que você vai sentir, e agir com prudência racional. Né? Tem gente às vezes que recebe ali um prazer e dá um grito, pensa, tem que estar morrendo, né, com aquele grito todo, né? Então você tem que ter prudência para agir de forma racional quando você for recebendo os prazeres, que pode até ser prazer abençoado por Deus, e pode também não ser. Então, para seguir o caminho da felicidade, ó, é preciso escolher os prazeres de maneira racional. Você quer ter felicidade? Então escolha os caminhos que tem de maneira racional, né? Conduzindo o indivíduo, eu me conduzindo à autarquia, quer dizer, o governo da minha própria vida. Eu tenho que ter prazer, mas eu fazendo o controle da minha vida. E para encerrar, nós vamos ver aqui uma passagem bíblica que eu gosto muito e tem a ver com o nosso assunto, Mateus 7, versículo 24. Mateus 7, versículo 24. Está aqui, ó. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. São palavras da salvação. Glória a Deus, Senhor. E em seguida conta a história do insensato que fez, né, a casa na areia. Aqui nós encerramos. Aqui eu peço você a sua bênção. Eu peço que você se inscreva no canal Zioniário. Eu peço que você divulgue para os amigos. Gente, tem muito material bom aí que pode ajudar muita gente que está precisando. Ajude essas pessoas. Indique as pessoas. Peça para as pessoas se inscreverem. Pega o celular dos seus filhos, tudinho aí, e se inscreve você mesmo, porque na hora que chegar o vídeo, sem ele mesmo saber, ele vai ver que chegou um vídeo, vai ver que ele vai olhar e resolva aquele problema tão grande que está faltando, né, ser resolvido na sua família. Então, prudência, gente, prudência, você vai ter qualidade de vida, você vai ser feliz, né? Se você for prudente, com certeza você vai ser feliz, porque na Bíblia, se a gente for atrás, a gente vai encontrar várias histórias de pessoas que foram prudentes e que elas se deram, né, bem. Vamos aqui citar por último as 10 virgens, né? Que tinha 5 que estavam preparadas com querosene, com gás, as outras 5 não estavam. E quando essas 5 saíram em busca de gás, que a porta se abriu, as 5 prudentes entraram, as outras 5 ficaram de fora porque chegaram depois da hora marcada. Então não quero que você nunca chegue depois da hora marcada. Eu quero que você chegue antes, eu quero que você vença, eu quero que você chegue lá, eu quero que você tenha felicidade, que você tenha saúde e tudo isso em abundância, largamente do jeito que Deus quer. Que Deus lhe abençoe. Fiquemos aqui também com Deus. Obrigado.